Olá pessoal, mais uma vez estou postando mais um vídeo aqui e esta vez nós vamos estar abordando um assunto bastante diferente, mas bastante polêmico, né? Hoje nós vamos falar sobre a culpa. Muito bem, nesse vídeo porque é interessante porque muitas das vezes é um empecilho na na vida de muitas pessoas. Estou falando de nós não vermos a nossa parcela de culpa em nada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É interessante, né? Quando está tudo certo, gostamos de ser elogiados. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, sempre temos que achar um culpado. Essa história é velha, hein? Começou com o primeiro casal no Jardim do Éden. Eva vacilou e comeu o fruto proibido, oferecido pela serpente. E o marido comeu também, sabendo que não era certo. Quando foram chamados para prestarem conta dos seus atos, começa então um colocar a culpa no outro. Adão imediatamente culpa Eva, que culpa a serpente, que não forçou a Eva a comer, apenas satisfez o desejo que estava no coração de Eva. O resultado final, nós já sabemos. Punição. Por não aceitar. Ninguém tinha culpa. Tiveram que ser punidos. Porém, esse é um quadro que vem se repetindo constantemente. É um mal recorrente que atinge a maioria de nós, todas as camadas sociais, sem exceção nenhuma. Desavença na família, o culpado é a sogra. O sogro, o irmão mais velho, a irmã mais velha. No dia a dia, o culpado é o tempo, é o vento, a chuva, o sol, o patrão, o vizinho. A culpa é dele. Não, é dela. Foi ele. Não, foi ela. Enfim, sempre tem um culpado. Sempre tem. Não podemos esquecer aqueles que, quando não culpa fulano ou ciclano A, B ou C, culpa até o diabo. E tem alguns ainda que têm a ousadia de dizer que o culpado é Deus. Isso aí me lembra uma história. É uma historinha que lembra muito isso. É a historinha de um demônio. Ele, ao passar por uma fazenda, ele viu um cavalo amarrado. Ele simplesmente foi lá e desamarrou o cavalo. O cavalo foi na plantação do vizinho, fez um estrago. Quando o vizinho viu o cavalo comendo a plantação toda, foi lá e atirou no cavalo. O dono do cavalo viu o vizinho matando seu cavalo, pegou uma arma e atirou no vizinho. O filho mais velho, vendo o pai morto, pegou a arma, foi lá, matou o dono do cavalo. Ao ver o pai morto, os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, atiraram no vizinho, matando-o. Só sobrou a mulher. Só sobrou a mulher. E ainda foi baleada, mas sobreviveu. O pior dessa história é que todos ali, esses povos, eram vizinhos de longa data. Eles sempre foram amigos. Olha que interessante. Mais tarde, quando os policiais chegaram lá na cena do crime, para ver o que tinha acontecido, aí um dos policiais comentou com o outro. Olha,
Olha só o estrago que o diabo fez nessa família, com a vida dessas pessoas. O demônio que soltou o cavalo ainda estava ali por perto, vendo tudo aquilo ali, assistindo a cena, disse assim, olha, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Eu apenas fui lá e soltei o cavalo, mais nada. Ou seja, é sempre assim. Um foi colocando no outro, e no fim, a culpa foi do diabo. O diabo era o culpado. A solução do problema não está ficando procurar culpado. Achar o culpado nunca soluciona o problema. E a solução do problema não se pode resolver por impulso. Você não vai lá e age como na hora do problema. Não. O resultado de você agir por impulso, de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, pode ser desastroso. Muito desagradável. Pense antes de agir. Pense antes de falar. Por quê? A palavra falada é como uma pedra tirada. Não tem volta. Não adianta arrepender-se depois. O diálogo e o bom senso deve sempre prevalecer. Diante de um problema, é preciso você parar, avaliar o que e por quê. Observar se o problema não é reincidente, porque às vezes foi uma coisa que aconteceu, foi um equívoco, foi um... Né? Agora, se o problema está acontecendo mais vezes, é preciso tomar algumas atitudes. Mas não ficar culpando. Às vezes, só o perdão é necessário. Só o perdão já basta. Em outros casos, a lei resolve. Em muitos casos, medidas devem e podem ser tomadas, a fim de que se evite acontecer o problema novamente. O que não se pode é ignorar o problema. Que existe um problema a ser resolvido e que só não seja você o próximo que vai colocar a culpa em A, B, C ou D. Porque isso não vai trazer a solução do problema. Colocar a culpa em pessoas, ou talvez até no diabo, ou em Deus, porque muitas vezes o problema sou eu. O problema é meu. E às vezes o problema é dos outros. Ok? Então guarde essa mensagem. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, para que outras pessoas possam também estar ouvindo essa mensagem. Ok, pessoal? Tamo junto sempre. Ok, galera? Fui!